Boa noite aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente resolve continuamos no direito penal em questões, resolvendo as questões de direito penal. Você deve se recordar disso, é a nossa terceira semana. Depois de hoje faltarão duas. Sejam muito bem-vindos. Se você se inscreveu no site do CPIURES, você tem recebido essas questões gratuitamente toda semana. Oi, Isa, oi todo mundo aí. Então você tem recebido, as questões são referentes a esse livro, que é o livro Vou Ser Juiz 2, que tem 480 questões formuladas pelos professores do CPIURES. E a gente lançou esse livro há 2 semanas atrás, hoje é a terceira aula, e eu vou ministrar 20 questões com você, as 20 questões de direito penal, parte geral, e essas 20 questões de parte geral você vai receber gratuitamente. Para participar, basta entrar no site do CPIURES, na aba Contato, e escrever Direito Penal com CPIURES e enviar. Aí você vai receber as questões de direito penal, certo? Certo. A aula anterior, especificamente, está no canal do YouTube do CPIURES. Esta aula de hoje, né? Ainda não, mas a primeira aula também não. A gente só fez ao vivo e por isso ela não foi online, né? Eu quero dar as boas-vindas, vi que a professora Michele Tonon entrou, é defensora pública aqui no Distrito Federal, vai ministrar Direito Penal no curso da Defensoria Pública de Santa Catarina, curso que começa segunda-feira. Se você estiver aí, seja muito bem-vindo. Começamos também o dia D agora comigo, com Jailton, com Daniel e com Lorena em São Paulo, nós 4 reunidos. Quem fez Santa Catarina viu o quão específico foi o dia D. E assim, de forma impressionante, eu tô doido para alguém conseguir a prova e me enviar, porque todo mundo disse assim que é impressionante a quantidade de questões que nós acertamos, né? Ó, parabéns pelo dia D, obrigado. O dia D de Santa Catarina foi incrível. De São Paulo, eu quero crer e acredito que vai ser o melhor dia D que nós já fizemos até hoje. É super específico, super didático, nós 4. Então é muito conteúdo, mas de uma forma engrandecedora. Bom, pessoal, eu quero corrigir com vocês a questão. Você recebeu a questão, vamos lá. Se você não recebeu, acompanhe a leitura, são dos livros, do livro Vou Ser Juiz 2, tem no site do CPIURES, mas quem se inscreveu ali consegue as questões de direito penal gratuitamente. Vamos lá, questão de número 9. Diz assim, ó, verdade, o dia D foi excelente. Obrigado, Felipe. Ó, questão número 9. Assinale a alternativa correta. Essa questão de número 9, em verdade, gente, cobra o conhecimento da súmula 533 do STJ e de 2 informativos também do STJ, um do STJ, que é o 564, e o do Supremo Tribunal Federal, que é o 736. Basicamente, qual é a ideia dos informativos? No informativo 564, o STJ vai dizer que a atividade de leitura pode servir para fins de remissão de pena, que é aquele pagamento da pena, a leitura servir como forma de pagamento da pena. STJ vai admitir. Depois tem a súmula 533 do STJ. E o que diz ipsis literis a súmula? Diz que para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de um procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional. E é preciso assegurar ao reeducando, ao preso, o direito de defesa por meio de advogado, seja constituído, seja por meio de defensor público. E aí vem o Supremo no informativo 736 e diz: olha, se não existe no Estado-membro casa do albergado e não existe um estabelecimento diferente, separado dos presos do regime fechado e do semiaberto, nesse caso é plenamente possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Bom, com base nisso a gente responde a questão de número 9. Vamos lá? Diz assim:
Letra A. Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurando-se o direito de defesa ao reeducando, mas sendo inexigível a presença de advogado. Letra A está errada, a gente viu que exige-se a presença de advogado. Letra B. O Superior Tribunal de Justiça não admite a atividade de leitura para fins de remissão da pena? Errada a letra B. Letra C. Inexistindo no Estado-membro estabelecimento prisional, estou lendo o livro aqui, inexistindo no Estado-membro estabelecimento prisional para o cumprimento da pena em regime aberto, é possível o cumprimento da pena em prisão domiciliar. Perfeita a letra C, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, correta a C. Letra D diz que inexistindo no Estado-membro estabelecimento prisional para cumprir a pena em regime aberto, é possível a prisão domiciliar ou o regime semiaberto. O regime semiaberto não é possível. Se o Estado não oferece um regime aberto e, portanto, há uma falha estatal, o sujeito que foi punido a pena de regime, que começa em regime aberto, não pode ser penalizado pela falta estatal e cumpri-la em regime semiaberto ou em regime fechado. Nesse caso, ele cumpre em regime domiciliar, prisão domiciliar. Quero dar as boas-vindas para o professor Rafael Rocha, que é professor aqui do CPIURES de Direito Ambiental e que acompanha a aula ao vivo também. Questão de número 10. Gente, a questão de número 10, mais uma vez, vai aos informativos da Suprema Corte para buscar a resposta. Refere-se aos informativos 745, 748 e 754, todos do Supremo. Com base neles, elaboramos a questão. O informativo 745 do Supremo diz que, como não existe lei federal prevendo prazo de prescrição para apuração de falta disciplinar praticada pelo reeducando, pelo condenado, aplica-se o prazo prescricional de crimes previstos no Código Penal. Qual que é o menor prazo prescricional previsto no Código Penal para quem praticou infração penal? 3 anos. Se a pena máxima é inferior a 1 ano, o prazo prescricional se dá em 3. E se for igual a 1 ano? 4. Cuidado. Mas se for inferior a 1, 3 anos. Esse é o prazo prescricional para apuração de falta disciplinar. Segundo, informativo 748, que vai dizer: o apenado poderá progredir para o regime semiaberto, mesmo havendo uma ordem de extradição ainda não cumprida. Por quê? Porque a inexistência de ordem de extradição não é pressuposto negativo para a progressão de regime. Se o sujeito cumpre todos os requisitos para a progressão, a despeito de existir uma ordem de extradição não cumprida, ele pode progredir de regime. E o informativo 754, o Supremo vai dizer: a exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo é uma exigência que só é cabível para quem cumpre pena em regime fechado. Quem foi condenado em regime inicial deveria ter marcado a letra B. Letra C. A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se aos presos do regime fechado, não precisa nem ler. Do regime fechado, tudo bem. E aos presos do regime semiaberto? Não precisa nem continuar. Presos do regime semiaberto já têm direito ao trabalho externo desde o início. Letra C errada. Letra D. A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se aos presos do regime fechado, semiaberto e aberto? Errado. E letra E. A exigência de que o condenado cumpra 1/6 da pena para ter direito ao trabalho externo aplica-se somente aos presos do regime semiaberto, já que os presos do regime fechado não podem exercer o trabalho externo em hipótese alguma. É errado, né? Essa exigência de 1/6 é para o regime fechado e os presos do regime semiaberto já começam desde já, têm direito ao trabalho externo. Então, número 10, você deveria ter marcado a letra B de bola.
Vamos para a questão de número 11. Vamos lá. Questão de número 11. A questão de número 11 vai tratar de estado de necessidade. Você sabe, a pessoa está em estado de necessidade quando ela se encontra em uma situação de perigo atual. O perigo não é iminente, o perigo é atual. Que ela não provocou. E nessa situação de perigo atual, ela, não tendo outra forma de evitar o prejuízo, sacrifica um bem jurídico em prol de outro bem jurídico que ela resguarda. E não era exigível dela o sacrifício do bem jurídico que ela resguardou. Se fosse exigível, você poderia ter uma causa de diminuição de pena. Vamos lá. Letra A. Segundo a doutrina a respeito do estado da excludente de ilicitude do estado de necessidade, assinale a alternativa correta. Letra A. Segundo a doutrina majoritária, o agente que culposamente causou o perigo não pode invocar o estado de necessidade? Errado. Na verdade, a lei diz o seguinte, que não pode alegar estado de necessidade quem causou o dano ou a situação de perigo voluntariamente. Ora, quem causou voluntariamente, eu posso dizer que esta pessoa aqui causou o perigo dolosamente ou culposamente. E aí é que a gente tem que entender o que acontece. É que, na verdade, a doutrina diverge. O professor Mirabete vai dizer, olha, quer dolosa, quer culposamente, não cabe estado de necessidade. Mas prevalece na doutrina que se o estado de perigo foi causado culposamente, a pessoa ainda pode agir em estado de necessidade. E por isso a letra A está errada. Letra B. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual ou iminente. A lei não fala em iminente. O artigo 24 do Código Penal fala apenas em perigo atual. Letra B errada. Letra C. Se a fuga for suficiente para salvar o interesse ameaçado, deve ser esta a alternativa seguida pelo agente, e não o enfrentamento direto da ameaça. A letra C está correta. Por quê? Porque se eu posso evitar o perigo ou dano de alguma forma que não sacrificando aquele bem jurídico, eu devo agir desta forma alternativa. É diferente da legítima defesa. No estado de necessidade, se a fuga resolver o problema, o sujeito deve fugir, porque o artigo 24 do Código Penal diz que ele não podia de outro modo evitar o sacrifício. Ora, se ele podia fugindo evitar o sacrifício, quer dizer que não agiu em estado de necessidade. Letra C correta. E letra D. Disse que o estado de necessidade é agressivo quando se sacrifica o bem jurídico do próprio causador do perigo. Está errada a letra D. E explico. O estado de necessidade pode ser agressivo e pode ser defensivo. O estado de necessidade agressivo é aquele em que o bem sacrificado não pertence à pessoa que causou a situação de perigo. Nesse caso, remanesce o dever de indenizar. Se a mãe solta a mão do filho de 2 anos atravessando a rua e você, para não atropelar o menino, joga o carro em cima de uma outra pessoa e causa dano no carro da outra pessoa, você sacrificou um bem jurídico, patrimônio, resguardando outro bem jurídico, vida. Nesse caso, agiu em estado de necessidade, mais agressivo. Você vai ter que indenizar o dono do carro, mas tem direito de regresso em face da mãe do menino. Agora, no estado de necessidade defensivo, a situação é completamente diferente. Por quê? Porque você sacrifica
o bem jurídico da pessoa que causou a situação de perigo. Então, por exemplo, quando você se desviou ou desviou do menino, você jogou o seu carro e bateu no carro da mãe do menino, que estava estacionado ali na esquina. Então você causou dano no bem que é de propriedade de quem causou a situação de perigo. Nesse caso, você não tem o dever de indenizar. O estado de necessidade aqui foi defensivo. E, portanto, a questão de número 11 exigia que você marcasse a letra C. Questão de número 12 diz assim: a respeito da legítima defesa. Essa aqui, você sabe, o artigo 25 do Código Penal diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Essa agressão pode ser atual ou iminente. E aí, ele repele injusta agressão a direito seu ou de outrem, legítima defesa própria ou de terceiro. Vamos ver o que diz a questão de número 12. Letra A. O ataque de animal jamais ensejará atuação em legítima defesa, mas pode fundamentar estado de necessidade. Tudo que em direito começa com jamais, nunca, sem exceção, sempre, geralmente a alternativa está errada, porque o direito é carregado de exceções e de peculiaridades. A legítima defesa, geralmente, quando você tem um ataque de animal e você mata o animal, você agiu em estado de necessidade. Mas se este animal foi instigado pelo seu dono para atacar você e você mata o animal, você agiu em legítima defesa. Você está repelindo a injusta agressão. Então, letra A está errada. Letra B. É possível em sede de legítima defesa que os interesses em conflito sejam legítimos. De maneira que exista legítima defesa de legítima defesa? Não é possível. É possível estado de necessidade recíproco, duas pessoas em situação de perigo. Mas não é possível legítima defesa recíproca. Por quê? Porque um requisito da legítima defesa é que você esteja repelindo injusta agressão. Ora, se eu estou repelindo injusta agressão, é porque a minha agressão neste momento se mostra justa, dentro da licitude, dentro da legítima defesa. E se eu agrido João justamente outra pessoa e causa dano no carro da outra pessoa, você sacrificou um bem jurídico, patrimônio, resguardando outro bem jurídico, vida. Nesse caso, agiu em estado de necessidade, mais agressivo. Você vai ter que indenizar o dono do carro, mas tem direito de regresso em face da mãe do menino. Agora, no estado de necessidade defensivo, a situação é completamente diferente. Por quê? Porque você sacrifica o bem jurídico da pessoa que causou a situação de perigo. Então, por exemplo, quando você se desviou ou desviou do menino, você jogou o seu carro e bateu no carro da mãe do menino, que estava estacionado ali na esquina. Então você causou dano no bem que é de propriedade de quem causou a situação de perigo. Nesse caso, você não tem o dever de indenizar. O estado de necessidade aqui foi defensivo. E, portanto, a questão de número 11 exigia que você marcasse a letra C. Questão de número 12 diz assim: a respeito da legítima defesa. Essa aqui, você sabe, o artigo 25 do Código Penal diz: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão. Essa agressão pode ser atual ou iminente. E aí, ele repele injusta agressão a direito seu ou de outrem, legítima defesa própria ou de terceiro. Vamos ver o que diz a questão de número 12. Letra A. O ataque de animal jamais ensejará atuação em legítima defesa, mas pode fundamentar estado de necessidade.
Tudo que em direito começa com jamais, nunca, sem exceção, sempre, geralmente a alternativa está errada, porque o direito é carregado de exceções e de peculiaridades. A legítima defesa, geralmente, quando você tem um ataque de animal e você mata o animal, você agiu em estado de necessidade. Mas se este animal foi instigado pelo seu dono para atacar você e você mata o animal, você agiu em legítima defesa. Você está repelindo a injusta agressão. Então, letra A está errada. Letra B. É possível em sede de legítima defesa que os interesses em conflito sejam legítimos. De maneira que exista legítima defesa de legítima defesa? Não é possível. É possível estado de necessidade recíproco, duas pessoas em situação de perigo. Mas não é possível legítima defesa recíproca. Por quê? Porque um requisito da legítima defesa é que você esteja repelindo injusta agressão. Ora, se eu estou repelindo injusta agressão, é porque a minha agressão neste momento se mostra justa, dentro da licitude, dentro da legítima defesa. E se eu agrido João justamente, ele não pode agir em legítima defesa. Porque quando eu estou agredindo, eu agrido justamente e falta um dos requisitos para a legítima defesa, que é a agressão injusta. O que você pode ter é legítima defesa sucessiva. No momento em que eu me excedo, aí sim, aí o João pode agir em legítima defesa. Errada a letra B. Letra C. Admite-se que ambos os agressores hajam em legítima defesa putativa simultaneamente. Perfeita a letra C. É possível legítima defesa putativa recíproca. Eu acho que João vai sacar uma arma quando ele vai pegar um lenço. João acha que eu vou sacar uma arma quando na verdade eu vou pegar um lenço. Um olha para o outro e teme. Nesse momento eu abaixo um pouco mais a mão e pego a arma. Nesse momento João abaixa um pouco a mão e pega a arma. Nós agimos, cada um acreditando que age em legítima defesa putativa. Legítima defesa putativa, recíproca, aí sim. A legítima defesa recíproca, se putativa, é possível. Letra C, correta. Letra D. A legítima defesa antecipada é causa excludente da ilicitude? Não. Na verdade, o traficante promete que vai matar o sujeito daqui a 2 dias. O sujeito sabe que vai morrer daqui a 2 dias. Faltando um dia para a morte, ele compra uma arma, vai lá, espera o traficante passar e mata o traficante. Ele agiu em legítima defesa? Não, ele não estava repelindo injusta agressão atual e iminente. Essa chamada legítima defesa antecipada pode se enquadrar em uma causa excludente de culpabilidade e não de ilicitude, porque era inexigível do sujeito comportamento diverso. Então a letra D está errada. E a letra E diz que nenhuma das alternativas está correta, mas a letra C está correta. Você deveria ter marcado a letra C. Tá certo, gente? Com isso a gente termina a aula de hoje. Na semana que vem a gente volta resolvendo as questões do livro Vou Ser Juiz. Você vê atrás de mim os livros aí. Então, eu vou resolver 20 questões, mas o livro tem 480 questões de todas as matérias que caem na magistratura estadual na primeira fase. É o segundo livro com as questões diferentes do primeiro, que já se esgotou o primeiro. Então, se você tem vontade, adquira, fique à vontade. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.